Fala aí, beleza? Gabriel Porto por aqui. No vídeo de hoje vamos falar sobre o IRDM 11. Será mesmo que esse é o melhor fundo imobiliário de papel do Brasil? Ou a gente tem outras opções melhores do que ele? Vamos estar comentando sobre esse fundo imobiliário aqui no vídeo de hoje. Mas antes de começar, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Toda semana tem conteúdo novo para você. Deixe seu like e o seu comentário também. Vamos lá. IRDM, que é um fundo muito conhecido atualmente no mercado, pelo seu histórico, pela toda a sua parte aí de resultados, de gestão. Muito é falado sobre esse fundo imobiliário, mas será que existem opções melhores? Será que o preço atual desse fundo tá bom de compra ou não? Vamos estar comentando sobre ele aqui atualmente. Já aqui na tela do meu computador eu quero mostrar para vocês um pouco do gráfico de cotações desse fundo. Percebam como é um fundo bem volátil, né? É um fundo que sobe e desce o seu preço aqui de forma bem rápida. É um fundo ali de 2017, é um fundo que tem já uma certa história em mercado, mas ele é muito volátil. Por que fundo de papel em geral ele é muito volátil? Fundo de papel ele costuma entregar um dividendo maior do que fundo de tijolo, que atrai muitos cotistas, principalmente iniciantes, né, que vem ali o fundo de papel como aquele ativo que vai te trazer uma renda maior, mas muitas vezes essas pessoas esquecem que fundo de papel é dívida e que dívida imobiliária você não pode pagar caro por ela, porque não tem tendência natural de valorização. As valorizações que acontecem muitas vezes, que como a gente está vendo nesse gráfico, são por efeito manada. Tá? Pela galera ver ali que tá pagando um alto dividendo, vou comprar aquilo ali, e mais pessoas comprando do que vendendo, o preço naturalmente sobe. Isso é básico, tá? Então a gente pode perceber que esse é um fundo que já chegou aqui a patamares de preço muito altos, né? Que no dia 3 de janeiro de 2020 ele já chegou a R$140. Em fevereiro de 2021 ele passou aí dos R$150 e atualmente está próximo dos R$100. Se a gente for dar uma olhada aqui nas informações básicas do IRDM, a gente percebe que o valor patrimonial dele atual é de R$ 96,92. Tá? E olhando para o preço atual de mercado aqui, dos últimos 5 anos, tá? Esse valor aqui de R$100 é um dos menores preços dos últimos 5 anos. Então, IRDM eu vejo ele como um fundo de papel que por esse preço aqui, próximo da casa dos R$100, é um preço bem interessante de compra. Então, em relação a preço, por esse valor, do dia que eu estou gravando o vídeo, logicamente, para mim tá ótimo. Não sei quando que você tá me assistindo aqui, pode ser que esteja até mais barato ou muito mais caro do que isso, mas próximo a R$100 eu acho um preço bem interessante para IRDM 11. Se a gente for dar uma olhada aqui no relatório gerencial desse fundo, eu sempre gosto de dar uma olhada nisso, a gente tem algumas informações importantes, tá? Esse aqui é o principal documento de todo fundo imobiliário. Para quem quer se inteirar sobre um fundo imobiliário, é sempre bom dar uma olhada aqui nesse relatório gerencial, principalmente nessa primeira parte aqui de comentário do gestor. A gente tem toda a carteira de ativos do fundo, tá? Como eu disse, esse é um fundo de dívida imobiliária, então a carteira dele é composta por dívidas, né? Então tudo isso que a gente está vendo aqui, cada linha dessa aqui é um ativo diferente dentro da carteira. É um fundo que tem uma carteira ampla mesmo, uma carteira bem grande aqui de CRIs. Esse é um fundo que, ao meu ponto de vista, é um fundo de médio risco. Ele nem é de baixo nem de alto risco, porque ele tem aqui os seus CRIs, suas dívidas aqui, algumas com um baixo perfil de risco, outras com perfil de risco um pouco maior, e essa mesclagem traz para esse fundo imobiliário esse equilíbrio que dá a ele aí um fundo de médio risco. Ele tem também dentro da sua carteira outros fundos imobiliários, tá? Então a gestão do IRDM gosta de fazer essa gestão de carteira com ativos de dívida imobiliária, mas com fundos imobiliários que eles conseguem aí fazer o giro de carteira, comprar mais barato, vender mais caro. Isso eu acho interessante, tá? Para o IRDM. E aqui a gente tem mais a distribuição por ativo e os indexadores desse fundo. Percebam que ele é muito concentrado aqui em IPCA e em GPM, né, que são
indexadores aqui ligados à inflação, e como a inflação caiu um pouco, o dividendo dele também tende a cair um pouquinho também, mas ele tem também dentro da sua carteira CDI, né? CDI que ainda continua bem alto, tem fundos imobiliários também dentro da carteira, então ele consegue aí se beneficiar de valorizações do mercado, tá? Então esse aqui é o relatório gerencial do IRDM, eu não vou passar por ele inteiro não, porque é um relatório de mais de 20 páginas, tá? Então tem muita coisa, muita informação. Se você quer se inteirar bem a fundo, leia, tá? O que eu acho de interessante aqui nesse fundo? Gosto de utilizar esse site aqui também, Fundamentos, tá? Já tô aqui na página do IRDM para a gente ter uma noção aqui das principais informações desse fundo, tá? Pra gente ter essas principais informações. Se a gente dá uma olhada aqui graficamente os rendimentos desse fundo, tá? A gente percebe que ele passa por momentos aí de grande oscilação, porque é um fundo que está muito dependente da inflação. Já chegou a pagar aqui, ó, R$ 1,59 por cota e nesse último mês aí R$ 1,29 por cota, tá? Então é um fundo que tem todas essas oscilações. O dividend yield desse fundo, ele vem crescendo ao longo do tempo. Então se a gente pegar aqui, ó, e o gráfico está aqui desde 2019 até agora em 2022, o dividend yield dele vem aumentando, tá? Aqui temos também um gráfico de valuation, né? Patrimônio líquido e valor de mercado do fundo, tá? Então a gente pode ter essa diferença aqui de patrimônio líquido e valor de mercado. A gente percebe claramente que o IRDM11 ao longo do tempo, ele sempre negociou acima do seu valor patrimonial, tá? Então pegar IRDM abaixo do valor patrimonial é muito difícil. Por esse gráfico aqui a gente percebe exatamente isso, né? Então ao longo da história, pouquíssimos momentos o valor de mercado esteve abaixo aqui do patrimônio líquido. Geralmente ele é negociado com esse ágio aí em relação ao seu preço patrimonial. Por que que isso acontece? Primeiro, que o IRDM é um fundo extremamente reconhecido, tá? Por toda a história, a gestão, e os fundos que têm mais popularidade geralmente são os fundos que têm uma precificação maior. Então o fundo imobiliário, ele é precificado não só pelos seus ativos, né, mas por tudo que o mercado espera-se dele, né, por tudo que ele já tem de história em mercado. Então é um fundo que dificilmente mesmo você vai conseguir pagar abaixo do valor patrimonial dele ali por cota, que hoje é mais ou menos R$ 97,00. Mas como eu falei, próximo aqui a R$ 100,00, logicamente que isso não é recomendação de compra, na minha visão é um valor bem interessante, tá? A gente tem aqui mais algumas informações de histórico e tal, mas eu quero mostrar outra coisa aqui para vocês. Esse site aqui, Status Invest, também ele é bem interessante. Se a gente for fazer uma busca aqui avançada na parte de fundos imobiliários, né, colocar aqui, por exemplo, só fundos de papel, né, para a gente fazer uma comparação aqui bem rápida e bem direta do IRDM com outros fundos imobiliários, vou botar aqui todos que trouxeram aqui mais de 13% nos últimos meses, fundos aí que tem pelo menos 100 mil cotistas, e buscar, tá? Ele já configura aqui com outros fundos imobiliários, beleza? Então a gente tem aqui na lista IRDM, DEVA, CPTS, RBRR, VRTA, HCTR e REC-R, tá? Aqui aparecem os fundos para investidores de forma geral. Se eu diminuir aqui um pouco essa parte aqui de número de cotistas, vou colocar aqui a partir de 26 mil para mostrar outra coisa para vocês. A gente tem aqui também, por exemplo, o KNP, tá? O KNP11, que é um fundo de papel da Kinea, que eu também acho esse fundo excelente, mas qual é a grande questão do KNP? E para mim ele ganha do IRDM em vários aspectos. Ele não é para investidor geral, ele é para investidor qualificado. Investidor qualificado é quem tem pelo menos R$ 1 milhão na bolsa de valores. Então, assim, é para um público muito seleto, tá? Então, como o KNP é um fundo que, apesar dele ser muito bom, seu fundo aí com um patrimônio muito alto dentro do mercado, trazer rendimentos também muito bons, mas por ele ser para um público muito seleto, eu acabo não comparando ele com o IRDM, tá? Porque são para públicos diferentes. Tanto o KNP quanto o KNHY também, que é um outro fundo muito bom, que é para público qualificado, não comparo ele com o IRDM, tá? Então, dessa forma, eu
faço aqui as minhas comparações de IRDM em relação, principalmente aqui, ó, se a gente for olhar a patrimônio, tá? Então, se a gente olhar aqui em patrimônio, a gente percebe claramente o KNP tem um patrimônio aqui que é mais do dobro do IRDM, né? 6,8 bi, beleza? Porém, o IRDM para investidor em geral, né, desses fundos aqui que a gente pesquisou, é a segunda maior posição, 3,2 bilhão de reais em patrimônio, tá? É um fundo exatamente muito grande, entregou aqui mais de 14% nos últimos meses, tá com PVP aqui de 1,05, então só 5% acima do seu valor patrimonial, que eu vejo que é um PVP ainda de entrada interessante, é um preço interessante para entrada, tá? Ele tem aqui um percentual em caixa também interessante, 1,69%, o que dá aí para o gestor a possibilidade de comprar outras coisas em mercado, tá? O dividend yield dele também vem aumentando ao longo dos últimos 3 anos, isso é bem interessante aqui para esse fundo imobiliário. Tem uma liquidez diária muito boa, 6,5 milhões de reais é negociado todos os dias em RDM, tá? Então mesmo para aquelas pessoas ali que querem investir 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil reais, ela não precisa aí ficar com medo de liquidez, porque ela pode se desfazer de uma posição grande como essa só em RDM em um único dia, tá? Então ele tem uma liquidez diária bem interessante. Fatos como esse, né, por toda a questão histórica de resultados e por preço também, eu vejo hoje IRDM sim como o melhor fundo imobiliário da Bolsa de Valores atualmente. Mais uma vez, não é recomendação, você pode utilizar essa informação da maneira que você quiser, para compra, para venda, não sei, mas não é nenhum tipo de recomendação. No meu ponto de vista como investidor, eu vejo IRDM sim como um fundo com uma grande oportunidade também nesse atual cenário, beleza? E falando em oportunidade, nesse exato momento eu estou fazendo a Semana Viver de Dividendos, que começou ontem, tá? Eu estou te mostrando por lá todas as grandes oportunidades do mercado de fundos imobiliários, onde comprar, o que comprar, os melhores ativos pagando o menor preço possível e assim se beneficiar da onda de valorização que está chegando no mercado de FIIs. Então, se você quer aproveitar ótimas oportunidades, não só essa do IRDM, mas como várias aí que estão acontecendo no mercado, te convido a participar desse evento que é totalmente gratuito. Clica no link que está na descrição desse vídeo aqui, deixa seu nome, e-mail, participa do nosso grupo de WhatsApp. Ontem eu fiz a aula 1 desse evento, o replay da aula 1 já está liberado para você assistir e extrair todo o conteúdo de lá. Não deixa essa oportunidade passar não, beleza? Então se eu te ajudei com esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e até breve. Fala aí, ótima noite, sejam muito bem-vindos à aula 1 da Semana Viver de Dividendos, esse super evento que eu, a minha equipe aqui e a galera da Infomoney preparamos com todo carinho para você, para te mostrar onde estão as grandes oportunidades atuais do mercado de fundos imobiliários. Eu quero mostrar aqui agora para vocês 3 exemplos de fundos imobiliários, tá? 3 exemplos de fundos imobiliários que estão em um momento ainda muito bom de compra e que, na minha concepção, vão continuar subindo. Que o momento de fato é agora. Se você não agir agora, esperar próximo semestre eu invisto mais forte, próximo semestre... Não, tem que ser agora, tá? A gente tem esse segundo semestre de 2022, tá? Para aproveitar essas oportunidades e focar, como eu falei, e estava mostrando aqui para vocês, essa terceira onda de valorização do mercado de fundos imobiliários, tá? A gente já tá vendo ela acontecer e ela vai vir ainda mais forte pro ano que vem. Então a hora de comprar agora, a gente tem que comprar antes que de fato o mercado suba. O caminho tradicional já não te garante mais a sua aposentadoria. Entender que você precisa aprender uma estratégia ativa de investimentos, aprender uma estratégia ativa aí no mercado financeiro.